Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Organologia Vegetal, Flor, Fruto e Semente. Então vamos ao objetivo da nossa aula: analisar e compreender os órgãos reprodutivos das plantas, sendo eles a flor, o fruto e a semente. E aí, vocês já sabem? A couve-flor, ela é considerada uma flor? O que vocês acham? A couve-flor, na verdade, ela é considerada uma inflorescência, ou seja, um conjunto de flores. Agora vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre o pinhão. O pinhão, ele é uma semente muito comestível, né, aqui no nosso estado, e ele tem alguns benefícios. Vamos ver então. Ele é a semente da araucária, é a parte comestível da pinha. É nativo da região sul e de algumas áreas do sudeste do Brasil. Ele é encontrado mais facilmente entre os meses de março e agosto. Antigamente o pinhão era muito consumido pelos indígenas e ainda hoje está bastante presente em diversas festas típicas do país. Então, se você quiser conhecer um pouco dos benefícios dessa semente, você pode apontar o seu celular ali para o QR Code. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre as flores. As flores, ela é considerada a estrutura reprodutiva de uma planta, tá? E nós temos dois tipos de flores, a flor completa e a incompleta. Qual é a diferença? Então, observem ali na imagem. Cada uma delas, cada parte ali, vai ser responsável por uma função. Nós temos ali o cálice, certo? O cálice, ele vai ser então a formação de várias sépalas, o conjunto de várias sépalas, tá? Que é aquelas folhinhas verdes aqui embaixo da flor. Nós temos a corola, que é o quê? O conjunto de várias pétalas. Nós temos o androceu, que vai estar relacionado ali com os estames, tá? Que é a parte masculina da flor, e o gineceu, que são os pistilos, ali que ele está relacionado com a parte feminina. Já uma planta incompleta, ou ela vai ter pelo menos um estame ou um pistilo, certo? Ou ela vai ter pelo menos uma parte feminina ou masculina. E uma inflorescência, percebam a diferença, ela é um conjunto de várias flores, tá? Vamos analisar então essa flor um pouquinho com mais detalhes. Tá? Então observem ali, no número 1, nós temos ali o receptáculo floral, que é essa parte em verde, onde vão estar os órgãos reprodutivos, tá? Então o óvulo vai ser produzido ali. As sépalas, que é o item 2, são as folhas verdes, pequenas, e que fazem então a proteção desse botão floral, tá? Que são essas folhinhas aqui na lateral. O 3, nós temos as pétalas, que são as folhas coloridas, né? O que chama mais atenção nas flores, justamente para atrair agentes polinizadores, insetos, pássaros. Então, nós temos depois, na região 5, o pistilo, que é a parte feminina, e depois no item 4, nós temos ali o estame, que é a parte masculina, que vai ter grãos de pólen ali dentro, tá? Corola, como a gente já viu, é o conjunto de pétalas, cálice vai ser o conjunto de sépalas e o perianto, então, vai ser a junção, tanto da corola quanto do cálice. Aqui, então, nós temos dois exemplos das estruturas reprodutivas, tanto masculina quanto feminina, separadas, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aqui a primeira imagem, o androceu, onde mostra a parte masculina. Então, nós temos ali o filete, que é essa estrutura em verde, e a antera, que é a estrutura em amarelo. Dentro da antera, nós temos os grãos de pólen, que eles se soltam, ou de repente um inseto, um pássaro, acaba pegando esse grão de pólen e levando até aonde? O estigma, que é a parte feminina da flor, tá? Então, a parte feminina, nós chamamos todo esse conjunto de gineceu. E ele é formado pelo estigma, estilete e ovário, tá? Lá dentro do ovário, então, vai ser produzido o óvulo. Quando esse grão de pólen que sai da antera cai ali, toca no estigma, forma um tubo polínico que vai chegar até o ovário, chega até o óvulo,
ocorre a fecundação, um zigoto, e começa então a formação de um embrião, tá? Aqui nós temos também nessa imagem um esquema onde mostram flores monóicas e flores dioicas. Qual a diferença? As flores monóicas, elas possuem os dois sexos na mesma flor. Também pode ser chamada de flor hermafrodita. Então nós temos a parte feminina, certo? E a parte masculina na mesma flor. E nós temos flores que elas são dioicas, têm sexos separados em flores diferentes. Então, ou elas vão ser flores masculinas ou vão ser flores femininas, tá? Agora vamos então de atividade. Na número 1 diz: várias plantas possuem flores hermafroditas, certo? Que apresentam os dois sexos. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionadas acima das estruturas masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem. Então, observem a imagem que os estigmas, ele está acima ali das anteras, que é a parte masculina. Qual a vantagem deste arranjo das partes reprodutivas desta flor? Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Por que será que os estigmas, que é a estrutura reprodutiva feminina, ela fica um pouco acima da estrutura masculina em algumas flores? Então, uma sugestão de resposta é: a posição do estigma em um nível mais elevado em relação às anteras dificulta a autopolinização. O que seria isso? Esses grãos de pólen que estão ali nas anteras, eles podem acabar caindo no estigma, que é a parte feminina, e ela mesma faz a fecundação. Então, isso nós chamamos de autopolinização. Porém, o que acontece? Contribui para que não tenha tanta variabilidade genética. Então, neste caso, o aumento da variabilidade genética é importante para as plantas, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os frutos. O que seriam os frutos? Então, determinadas partes ali da flor vão dar origem a partes específicas do fruto. Então, no caso, os óvulos, certo? Eles vão formar as sementes.
tá? Então, a semente aqui, por exemplo, do abacate, a semente de todos os frutos que a gente conhece, são, então, originados dos óvulos. Já o ovário é que vai originar o fruto, tá? Então, o ovário é aquela região onde abriga o óvulo, tá? Então, o ovário, ele começa a se desenvolver, determinados hormônios, ele sofre ação de hormônios, que vai promover, então, o crescimento e o surgimento, então, desse fruto. Então, quando nós temos uma flor, vai dar origem a um fruto. Quando nós temos uma inflorescência, vocês estão lembrados que são os conjuntos de flores, vai dar origem, então, a uma infrutescência, como no caso um cacho de uvas. Quais são os tipos de frutos? Talvez vocês nunca devem ter percebido a diferença ou já perceberam e agora é a hora da gente perceber, então, analisar um pouquinho mais. Então, nós temos frutos deiscentes, que significa o quê? Que eles abrem espontaneamente para liberar as suas sementes. Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos as ervilhas, uma vagem. Então, quando ela está pronta, ela começa a ressecar um pouquinho, ela se abre sozinha e essas sementes, elas acabam se soltando e vão dar origem a uma nova planta. E nós temos as indeiscentes. Elas não liberam suas sementes espontaneamente, então elas ficam dentro, ali no interior, mesmo depois de desligadas da planta-mãe, como nós temos aqui como exemplo essa imagem. Nós temos também os tipos de fruto chamados de baga. O que seria isso? São formados a partir de um ou mais carpelos e possui várias sementes. Então, o maracujá, por exemplo, tem muita semente. Por quê? Cada sementezinha aqui vai ser originado ali daqueles carpelos, que é a estrutura feminina da flor. E do tipo drupa, que é um fruto formado a partir de um ou mais carpelos, cada qual com uma única semente, tá? Então, cada um deles vai originar ali a uma semente, como por exemplo o pêssego. Outros exemplos, então, nós temos o legume, tá? Liberação de semente feita nas linhas laterais. Do tipo cápsula, onde as sementes são liberadas por poros ou opérculos, tá? Como vocês podem ver ali na quarta imagem. Cariópse ou grão apresenta semente única aderida às paredes do fruto em toda a sua extensão. Então é apenas um grão, tá? Ou aquênio, com semente única unida à parede do fruto em um único ponto, como vocês podem ver ali na terceira imagem. Os tipos de fruto também podem ser em relação à formação desse ovário, de que forma ele formou, né? Então, nós temos os pseudofrutos, onde o ovário ele não é a parte comestível, tá? Então, aqui nós temos o pseudofruto no caso do caju. A castanha do caju que é considerado o fruto, tá? Os pseudofrutos simples são aqueles que se originam a partir do desenvolvimento do receptáculo ou do pedúnculo de uma única flor, como por exemplo a maçã ou a pera. Estão lembrados que o receptáculo é aquela parte de baixo da flor, aquela estrutura verde, tá? Os pseudofrutos múltiplos ou infrutescências, como por exemplo ali o abacaxi ou a amora, tá? São aqueles originários do desenvolvimento de ovários, de várias flores ou de uma inflorescência, que é o conjunto de flores. A parte da planta onde estão as flores que crescem unidas numa única estrutura. E daí nós temos os frutos partenocárpicos, que são frutos que não geram sementes, tá? Como é o caso da banana. Agora então vamos de atividade. Nessa questão número 2, então, vocês vão responder: os frutos são considerados importantes aquisições evolutivas das angiospermas. São órgãos vegetais que se desenvolvem a partir dos ovários após a fecundação de seus óvulos. Entretanto, pode ocorrer a formação do fruto sem que tenha ocorrido fecundação. Cite um tipo de fruto em que ocorre esse processo e o nome dado a ele. Vamos lá?
então, conseguiram achar a resposta? Vamos ver então uma sugestão? A banana, por exemplo, é um fruto chamado partenocárpico que se desenvolve sem a fecundação e, consequentemente, não possui sementes, certo? Agora vamos ver aqui um estudo de caso, tá? Comentado. Então, olha só que interessante essa história. Então, você foi à feira para comprar verduras e frutas para sua mãe e encontrou lá o seu professor de biologia. Ele lhe contou que havia comprado alguns frutos para fazer uma bela salada, tomates, pepinos e pimentão. Você achou um pouco estranho ele ter falado que aqueles legumes eram frutos. Você voltou para casa e assistiu à aula Paraná sobre organologia vegetal e entendeu o que ele quis dizer. Qual a explicação para esse termo utilizado pelo professor? Então, na botânica, no estudo da histologia vegetal, nós chamamos de frutos, tá? Então, na botânica, esse termo é dado para ovários amadurecidos, tá? Então, tanto o tomate, o pepino, o pimentão, na verdade, são considerados frutos da planta, tá? O que difere dos termos frutas e legumes usualmente utilizados em nosso cotidiano, certo? Agora vamos falar sobre as sementes. A semente é a futura planta, certo? Então, depois que esse óvulo ele se modifica, ele começa a se desenvolver, vai dar origem então a essa semente. E dentro da semente, nós temos ali, como vocês podem observar, o comecinho ali de uma folha primária, tá? E normalmente na semente existe um pouquinho de uma reserva nutritiva, justamente para que essas primeiras folhas brotem, para que elas possam germinar. Então, tem uma energia estocada ali dentro da semente, tá? Que nós chamamos ali de cotilédone. Além do mais, nós temos então ali a radícula, observem na imagem, que é a primeira estrutura a emergir quando o embrião germina. Então, a primeira parte que surge ali. E o caulículo, que é responsável pela formação das primeiras folhas embrionárias. Nós temos ali na imagem, ali do ladinho, o feijãozinho. Com certeza vocês já devem ter, de repente, feito quando eram crianças, né? Plantado o feijãozinho lá dentro de um copo com algodão. Vocês já devem ter reparado que primeiro nascem aquelas primeiras folhinhas. E da onde que surge a energia para que aquele feijão germine? Justamente desses cotilédones. Então, a semente tem um estoque de açúcar, de proteína, para que possa se desenvolver essa planta, tá? Vamos então de atividade número 3. Ao comermos um pinhão, muito comum no nosso estado, e uma castanha do Pará, ingerimos um tecido de reserva do embrião de uma gimnosperma, a araucária, e de uma angiosperma, a castanheira, como tem ali na imagem. Respectivamente, ou seja, duas sementes, certo? Tanto o pinhão quanto a castanha. O órgão que deu origem ao pinhão e a castanha do Pará é o mesmo? O que vocês acham? Justifique sua resposta. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então aqui, qual é o órgão que deu origem tanto ao pinhão quanto à castanha do Pará? Então, o pinhão e a castanha do Pará são sementes, elas provêm de óvulos fecundados, certo? E agora vocês devem estar pensando, mas e eu com isso? Por que eu preciso estudar esses órgãos vegetais? O que isso vai modificar a minha vida? Então, o ser humano, né, ele se tornou um propagador dessas espécies. Então, a gente conhecendo um pouquinho mais sobre as funções, sobre as suas estruturas, vão favorecer então o nosso conhecimento com relação ao equilíbrio dessas plantas, de que forma que nós podemos contribuir para que esse processo ocorra da melhor forma possível, certo? Compreendendo, por exemplo, que as flores coloridas e os frutos com cores fortes chamam mais atenção na natureza. Isso vai favorecer, por exemplo, a participação de polinizadores, de dispersores de sementes, tá? E isso favorece, então, justamente a ampliação dessas plantas no ambiente, visto que muitas delas têm interesse econômico, são utilizadas para remédio, alimentação e tudo mais. E o que nós vimos na aula de hoje, então? Analisamos os órgãos reprodutivos das plantas, sendo eles flor, fruto e semente. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!